Entonces, estamos en el encuentro 4, que corresponde al capítulo 4 del libro. Eh, este capítulo es un capítulo donde vamos a parar un poco en la investigación más histórica para entrar, ¿no? En un momento donde vamos ver o que son los rituales, ¿no? Porque en el capítulo 4 yo decido que vamos dar una pausa, ¿no? Es una pausa histórica, e empezar a ver un poco los rituales, porque el trabajo de género que yo desarrollo en biodanza tiene mucho a ver con los rituales, ¿no? Y también porque los rituales son manifestaciones muy, muy ancestrales, ¿no? Del inicio de la existencia del humano, nosotros como humanidad ya hicimos los rituales, ¿no? Entonces, los rituales como una posibilidad mágica, ¿no? De mover las energías del mundo y transformar al mundo a nosotros mismos, interferir nos ciclos, interferir nas histórias da própria natureza e estar em conexão com esta natureza. Então, hoje, ¿no? Neste capítulo, vamos ver um pouco o que são os rituales e por que são tão importantes. Então, a primeira coisa é saber que existe uma relação muito potente com que vai a ser una conexión del mito con el rito. Entonces, hoy cuando vemos los mitos, muchas veces podemos pensar que los mitos son historias, fantasías, ¿no? Pero en realidad la origen de los mitos tiene a ver con una explicación, una tentativa de explicar la realidad, ¿no? Una tentativa de responder a nosotros mesmos perguntas muito profundas, perguntas que em realidade são filosóficas. Não é por caso que a filosofia nasce del mito. E mesmo que muitas correntes mais racionais queiram negar o mito, em realidade a filosofia se mantém ligada ao mito, assim como depois vamos ver a própria psicologia ligada ao mito, não? Então, os mitos são muito importantes porque são formas de contar a história, a nossa história, a nós mesmos. São tentativas muito profundas de compreender o mundo e compreender a nós mesmos. E a complexidade dos mitos, né, são nos levam à profundidade da nossa existência, né? Ao sentido da nossa existência, e também o mito vai vai trazer, né? La complexidade do fenômeno humano como um todo, né? O fenômeno em nível social, em um nível individual, em um nível coletivo. Então, os mitos nos traem esta complexidade. São a história de nós mesmos. Então, mesmo que retratem dioses, estão falando sempre de nós mesmos. E depois há toda uma classificação de los mitos, não? Porque pensamos que os mitos são coisas muito antigas que fazem parte de outro momento da história da humanidade. Si los mitos antiguos, ¿no? Los mitos
da antiguidade se retratam um aspecto histórico, certamente. Pero o que é muito interessante perceber é, por exemplo, que um exemplo claro disto é a mitologia grega, não? Que é tão usada aún dentro da psicologia e dentro da filosofia, a mitologia grega. Isto quer dizer que existe um ponto muito profundo da mitologia, desta mitologia, pero de todas as outras em realidade, que hablam de uma essência humana, que podemos chamar de la alma humana, del alma humana. Entonces, que, e que em realidade, quando ouvimos as histórias, por exemplo, da mitologia grega, vamos, aún esta mitologia serve a nós outros, não? Aún estamos em ressonância com estas histórias, os dramas, uh, os celos, o amor, o desejo, todas essas histórias são histórias que já existiam desde a antiguidade, né? Porque a mitologia nos habla de nossa essência humana, né? E nossa conexão com o primordial de nós mesmos. O rito é justamente esta conexão com a capacidade de entrar dentro do mito. Através do rito, entramos dentro do mito e vivimos o mito. Então, é a forma de entrar no mito, el rito. Então, quando ritualizamos, nós somos parte do mito, parte desta história essencial humana. Me desculpem que acá eu vi que este slide eu tomei do português anterior, não? Sempre escrevo mis slides primeiro em português e acá não foi traduzido, pero creio que não há muita diferença entre a palavra em português e em espanhol. Bien. Então, quando ritualizamos, uh, existe um fenômeno em relação ao tempo, porque o tempo do mito não é o tempo que estamos acostumados a viver. A cotidianidade tem uma, uma relação com o tempo que é uma relação que chamamos cronológica, não? É uma relação linear com o tempo. E o mito não é algo linear, tanto que, como acabei de dizer, o mito se perpetua, não? E hace sentido, mesmo um mito muito antigo, se perpetua e aún hace sentido para nós. Então, quando ritualizamos, entramos nessa dimensão sem tempo que é o mito. El rito nos hace vivir esto, uma dimensão del tempo que é diferente da cotidianidade. Então, na cotidianidade, como disse a vocês, temos uma linearidade. Então, o tempo passa com passado, presente e futuro. Então, existe uma flecha do tempo que vai do passado para o futuro. E, em realidade, o que passa quando estamos nesta linearidade é que nós não logramos estar realmente no presente. Então, o que sucede é que ou nos projetamos para frente, para o futuro, ou nos recordamos do passado. É muito difícil para nós estar no presente. Em, em português temos esta palavra presente, não? Quer dizer estar no presente del tempo, não? Pero também
em português, não sei como é em espanhol, é regalo, não sei se utiliza como regalo como presente também, não? Então, pero em português se usa, não existe a palavra regalo, existe, pero não se usa, se usa a palavra presente. Se quero fazer um regalo para alguém, hago um presente. Então, es interesante porque estar en el presente es un regalo. Para mí es esto, ¿no? Que me trae. Porque el presente, cuando entramos en el presente, eh, él se abre en un tiempo eterno. Entonces, son pocas las veces que logramos estar no presente. Estamos, em geral, assim, elaborando alguma coisa que nos sucedeu, então estamos pensando em algo do passado, ou estamos já planeando o que vamos fazer, que pode ser desde a cena hoje hasta alguma coisa que tenha um projeto a longo prazo. Então, em realidade, é muito raro estarmos no presente. Já a natureza tem um outro tempo. O tempo na natureza é circular. Então, é o tempo de las estaciones, de los meses del ano, los ciclos se cerram em si mismos. ¿No? Entonces, quando chega o fim do inverno, empieza a primavera, e sempre vai ser este mesmo círculo. ¿No? É representado pelo el Ouroboros, ¿no? Que é esta cobra, ¿no? Esta serpente que morde su cola. ¿No? Entonces, esse eterno retornar, el eterno retorno. Entonces, el tempo de la naturaleza. E, em geral, os mitos obedecem esta circularidade. Os mitos dificilmente vão tratar de uma, 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 uma projeção a longo prazo ou de uma elaboração profunda de alguma coisa que já sucedeu há muito tempo, não? Em realidade, estão sempre tratando muito desta circularidade. Vamos ver muitos mitos que vão falar desta circularidade. E mesmo os temas de los mitos são temas que se repetem, não? Que se repetem. Vamos ver que existe em realidade, o, que, por exemplo, Campbell vai chamar de monomito, não? Então, que é esta estrada que o herói vai sempre repetir, sempre volver. Quando termina de fazer sua aventura, empieza outra aventura, empieza outra aventura. Então, que existe também dentro da nossa psique uma circularidade. Essa circularidade da natureza se revela também na circularidade da nossa busca, na nossa de las coisas que buscamos como pessoas, não? Então, que existe caminho circular en esto. Esto não solamente como nós como pessoas, pero como a própria humanidade. Então, quando falamos de circularidade, estamos falando de los ciclos de la vida. E podemos, por exemplo, estudar a história como algo linear, pero podemos entendê-la também como ciclos. Então, por exemplo, quando pensamos em civilizações, não? As civilizações hacen um Ouroboros, não? Então, as civilizações são circulares. Nós outros sabemos que vão iniciar e que vão finalizar de uma determinada forma, não? Então, é que isso se repete. Então, que há ciclos, mesmo que, por exemplo, se eu vou estudar uma civilização, tenha sua história própria, suas coisas próprias, e que posso colocar isso em uma linearidade.
pero haverá uma circularidade também. E esta circularidade appartiene a este mundo de la naturaleza e este mundo que é del mito. Então, quando hacemos um ritual, seja qual seja o ritual, pero lo vivimos com profundidade, não como uma coisa superficial, pero buscamos realmente o sentido de aquilo que estamos fazendo. Então, rompemos com a estrutura de percepção padrão do grupo, del tempo, e entramos em. É como entramos no presente e abrimos uma porta onde o presente se torna eternidade. Então, isto sentimos como cambio de percepção. Então, pode ser que um minuto pareça uma hora e uma hora pareça um minuto. O tempo se contrai e se alarga eh, sem uma lógica exata, ¿no? Entonces, esto es interesante porque, por exemplo, quando hablamos em biodança de vivência, estamos falando exatamente disto, de estar em vivência, estar nele aqui agora, estar no presente, e quando estamos no presente, entramos em aquilo que chamamos tempo mítico, que nos dá acesso à eternidade. Entonces, también es muy interesante esto porque si pensarmos, por ejemplo, que eh, la iglesia, ¿no? Muchas veces dice que era que deberíamos nos comportar de determinada forma para llegar a, al paraíso, en la eternidad. ¿No? E podemos nos perguntar, quando acedemos ao momento como um tempo eterno, se não estamos no paraíso e estamos na própria eternidade. Então, se tudo isso que muitas vezes projetamos para o futuro, para depois da morte, para o juízo final e tudo isso, não está no presente eterno. Entonces, como una percepción. Si pensarmos del tiempo en cuanto a circularidad, esto es muy posible. Entonces, y acá entra una cosa muy importante, ¿no? Porque en general o que vamos encontrar es que las religiones, ¿no? Son las principales fuentes de rituales, ¿no? Porque los rituales em realidade, não se pode dizer o que nasce primeiro ou depois, que é o ritual que genera as religiões ou as religiões que generan o ritual. Pero a palavra religião que quer nos invita a fazer uma ligação, a nos ligar à totalidade, nos ligar a uma compreensão outra da vida, a uma expansão da consciência. Né? Então, desde a antiguidade, os rituais nos levavam a justamente esta conexão, esta conexão com uma realidade cósmica, com uma realidade cósmica da qual nós outros fazemos parte. No último encontro, eu explicava que para as antigas civilizações, o conceito de que de sagrado e profano era um pouco absurdo, porque para os antigos tudo era sagrado. Então, esta concepção de que a nossa cotidianidade é profana, e que a sacralidade está dentro de los templos, dentro de las iglesias, e que solamente algumas pessoas têm acesso ao sagrado. Em realidade, em nossa origem, tudo é sagrado. E o ritual
nos lleva a una conexión con los misterios de la vida, porque la vida es llena de misterios. ¿Mm? Entonces, ah, los rituales, ¿no? Eh, es como que van parir la propia religión, ¿no? Porque los rituales nos invitan a esta conexión, ¿no? Entonces, eh, solamente que la conexión con el misterio, com os mistérios da vida que vão aos poucos criando las concepções religiosas de religare, não? Exigem um amadurecimento, exigem uma preparação. Então, existem alguns mistérios que não basta existir para conectar com esses mistérios. Então, a concepção de la religião, de la religiosidade, el hombre e a mulher como religiosos, não? De religare, nos habla de que quando venimos ao mundo, venimos como algo inacabado, algo que necessita continuar sua estrada de amadurecimento e de conhecimento. Então, venimos llenos de potenciales, pero esto é necessário que se desarrolle, é necessário preparações. Então, aí existem os rituais que se chamam rituais iniciáticos, não? Todos os rituais iniciáticos vão ter como princípio el, la morte e el renascimento, ¿no? Entonces, cuando yo hago un ritual iniciático, es como que yo voy a morir para un estado anterior para poder renascer em outro estado. E vamos entender melhor isto, não? Então, acá temos uma escena, não? De Méter e Perséfone em Los Mistérios de Eleusis, não? E Los Mistérios de Eleusis, eles usavam um alucinógeno que era hecho com essas plantitas acá, não? Que era justamente esses alucinógenos que tinham como objetivo abrir o estado de consciência, não? Dentro de Eleusis existiam os pequenos mistérios e os grandes mistérios. Então, as fiestas de Eleusis sempre havia como um momento onde toda a população participava, que era dentro de los pequenos mistérios, e depois algo que era solamente para os iniciados, que aí teria esta substância, não? Que é onde existia um estado de transe profundo e que as pessoas que aí participavam eram iniciadas, estavam preparadas para fazer esta experiência, não? E então era chamado os grandes mistérios. Não? Então, dentro disto, da religiosidade humana, não? Vamos ver que existe, todo ser humano tem um desejo profundo de transcendência. Então, nós venimos a este mundo, não é para a banalidade, todos nós queremos ampliar nossa consciência, porque a consciência da cotidianidade é uma consciência limitada. Necessitamos abrir esta dimensão do cotidiano para uma dimensão de percepção maior do sentido da vida, de quem somos nós outros, de o que estou fazendo acá. Pero isto não como conceitos racionais, pero como vivências. Todos nós outros desejamos isto, não? Então, o que passa com a religião, não? Então, a religião, as religiões oficiais hoje, não? Já não têm mais a mesma conexão com a religiosidade antiga. Então, pouco a pouco, dentro da história das religiões, não? Vamos ver
as religiões se estruturarem como estruturas que estão ligadas, né, muito ligadas ao poder institucional, né, ao poder eh, eh, del Estado, ¿ok? Entonces, vamos a ter un primer momento, ¿no? Donde como vimos en el último encuentro, ¿no? Donde las religiones tenían como los sacerdotes hacían parte ya de una de personas que servían a la religiosidad, ¿no? Pero la forma como esto sucedía era un poco diferente de la forma como sucede hoy. Entonces, esta maneira antiga, não? Tinha a ver muito com esta mitologia que era muito abrangente, muito politeísta, não? Refletia uma descoberta desta dimensão humana tão, tão plena, tão llena de facetas, não? Que as religiões politeístas traem com muita diversidade. ¿No? Entonces, en las mitologías politeístas vamos ver que existem os sacerdotes, as pessoas que estão preparadas para falar com os deuses, não? E fazer essas conexões, pero é como que isto está associado também às estruturas de poder, pero de uma forma um pouco diferente, não? ¿Por quê? Porque o humano está em conexão com os deuses para realizar os desejos de los deuses, né? E que por caso são os desejos humanos, não? Quando vamos ter aos poucos, e depois vamos, em nosso percurso histórico, vamos ver como isto vai sucedendo, não? Pero o que passa é que quando vamos para as religiões monoteístas, né? Então, é como que, especialmente, este ciclo se inaugurando muito fortemente com a religião católica, né? Vamos ver o Estado se, se amalgamando com a estrutura de poder da religião, né? Religião e poder se amalgamam e empiezan la religión, a invés de ser la traducción de los deseos humanos y de las contradicciones humanas, como en el politeísmo, vamos ver la religión como una serie de regras de como devo agir, de como devo ser, de o que de que o que Deus quer de mim, o que não quer, e esse Deus que tem muita uma uma similitud com os monarcas, com as pessoas que mandam, que têm poder, não? Então, é um Deus que é muito punitivo. Entonces, esta religião que está muito ligada a este poder, que é um poder coercitivo também e modelador, não? Necessita entonces de um pontífice. ¿No? El pontífice são os sacerdotes, não? Os sacerdotes são pontífices. O pontífice é aquele que é na ponte, não? Que hace la conexión entre el mundo terrenal y el mundo de Dios. ¿No? Pero o que sucede com o tempo é que cada vez mais estes pontífices não logram nem mesmo eles amplificar sua consciência, ¿no? E se quedam parados em dogmas, em modulações de comportamento, em o que se deve e o que não se deve fazer.
e, vão se amalgamar com essas estruturas de poder. Então, nossa necessidade de transcendência, a nossa necessidade de conexão com a totalidade, conexão com um Deus, né? Passa a ser manipulada, né? Passa a ser conduzida por estruturas de poder. Pero esto vamos ver mais ao longo de todo, quando vamos evoluindo no livro, isto cada vez mais vai sendo claro como sucede isto, não? Qual foram os passos que levaram a nós outros nos afastarmos dessa conexão primordial, natural com, com a totalidade. Pero vamos volver al ritual de los rituales de iniciación, que son los rituales que nos permiten hacer esta conexión, hacer esa conexión con esta capacidad de ampliación de conciencia. Entonces, todo el ritual de iniciación supone que necesitamos estar preparados, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros miramos los rituales y pensamos así, que el ritual es una cosa que hacemos y un día llegamos, hacemos un ritual y está todo listo, ¿no? Ok, hicimos el ritual, basta, ahora continúo mi vida. La concepción de los povos originários, ancestrales, ¿no? Es que llegar al punto de aquele momento donde se hace el ritual de morte y renacimiento, existe una necesidad y una preparación. ¿No? Entonces, que sempre hay um conhecimento que deve ser adquirido para se poder fazer este ritual. ¿No? Que esta morte e renascimento tem uma razão de ser, ok? Porque deve preparar esta identidade para um novo momento de sua existência. Né? E deve preparar também para eu desapegar-me de aquele momento anterior que te quero deixar. Né? Então, existe alguma coisa que devo deixar e alguma coisa nova que devo trazer para minha própria identidade. Né? Então, por isso que tem uma conotação de morte e renascimento. Então, o momento do ritual é o momento de transmutação, ¿no? Então, donde a pessoa hice uma preparação anterior e no momento do ritual existe realmente a transmutação para aquele novo estado para o qual a pessoa foi preparada. E depois desse ritual, então, um novo estado de integração da identidade surge, ok? É um novo momento. Então, quando vamos volver acá um pouco, quando pensamos nas questões de gênero, vamos ver que é muito importante dentro das questões de gênero lá la, la preparación del niño para el mundo adulto, ¿ok? Entonces, porque existe um grande mistério da humanidade, o mistério profundo que não é óbvio, que muitas vezes tratamos como óbvio, pero não é, que é o mistério da sexualidade, o mistério que de fundir-se com o outro, o mistério de la procriação, o mistério do masculino, do feminino, que existe em todos nós outros. Então, todo isto são mistérios al qual o niño não tem condições de gestir, ¿no? Então, é necessário uma preparação. As sociedades não estratificadas, onde não havia classes sociais, mais horizontais, mais caçadoras-coletoras, ou aquelas primeiras sociedades mais sencillas, agrícolas, estas sociedades tinham
rituales de pasaje, ¿no? Que traían un era necesaria uma preparação. Então, era muito comum haver em casas para essas preparações, ¿no? Eh, en estas casas, entonces, las niñas o los niños tenían el contacto con como los misterios de su mundo, los misterios de ser hombre ou de ser mulher, e tudo o que poderia a vida trazer, tanto de, de coisas buenas como também de sofrimentos. Então, era um tempo, havia um tempo de preparação nestas casas, não? E era muito comum haver estas casas e neste tipo de estruturas sociais. Então, havia então um momento que era um ritual iniciático, né? E depende delas culturas, estes rituais iniciáticos, às vezes, dentro dos pueblos ancestrales, podiam ser extremamente violentos também, ok? Então, alguns, depende das culturas, alguns destes rituais envolviam um risco de morrer no ritual. A vida estava em risco durante o ritual. E se suponia que se tu não passasse o ritual era porque não tinhas capacidade de entrar no mundo adulto. Então, uh, uh, se um ninho entrava na selva e devia caçar um animal e não lograva fazer isto, se perdia ou era atacado por esse animal, então se suponia que não poderia entrar para o mundo adulto, não teria capacidade para isto. Eu sei que suena muito duro isto, não? Pero esto tenía una coherencia dentro de las cuestiones históricas y culturales de estas sociedades, ¿no? Obviamente, esto no serve para nosotros dentro de la estructura actual de civilización, pero o que é certo é que nós outros seria muito interessante para nós outros resgatar alguma forma de ritual de passagem, não? Porque é justo isto que nos falta. Vamos ver mais adelante, não? Então, nestas sociedades não estratificadas, não? O que havia é que depois deste ritual iniciático, este, este, este que era ele iniciado abandona sua identidade ninho e entra imediatamente na identidade adulto, ok? Então, também outra questão é que o fenômeno que chamamos de adolescência, nessas sociedades praticamente não existia. Então, a pessoa passa de ninho a adulto depois do ritual. E depois do ritual, tem todas os benefícios e obrigações de um adulto. E por isso tinha que muitas das preparações eram muito duras, porque o passagem não era assim uma coisa super fluida com super tempo, não. A preparação era longa, pero depois do ritual já se entrava em um outro nível de identidade. O que sucede com a nossa cultura é uma banalização dos rituais, não? Então, não é que nós não temos rituais, pero muitos dos rituais, para não dizer quase todos, não? Estão muito banalizados. Então, por exemplo, todos, todos os anos nós celebramos uh, la Noche Buena, ¿no? La Noche Buena, que es el pasaje de un año para otro. Esto es un ritual de muerte y renacimiento, ¿no? Entonces, es dejar cosas del pasado para iniciar un nuevo momento, ¿no? Entonces, tendría que simbolizar esto. Pero la vivimos muchas veces con tanta banalidad, ¿no?
nos importa más beber, quizás tener una buena refeição, bailar, do que resgatar o sentido profundo de aquilo que estamos vivendo. Lo mismo com o Natal, lo mismo com estes bailes de debutante, el mismo com o vestibular, não sei se é assim que se chama, esta entrada na universidade, não? Todo esto, nós muitas vezes vivimos, ou não ritualizamos, ou ritualizamos de uma forma muito banal. O próprio cumpleaños tem esta conexão, pero lo banalizamos também, ¿no? Então, é como que toda a percepção cíclica da vida e seus significados profundos, nós celebramos, hacemos uh, de fiesta, ¿no? De esto, pero no logramos resgatar o sentido profundo. ¿No? E por esto, este resgate do sentido profundo não é solamente racional. O ritual te serve para entrar na vivência disto, não? De um passagem, de um novo momento, de um novo ciclo, não? E isto, infelizmente, na nossa cultura é muito banalizado. E pior aún, não? Muitas vezes em nossa cultura não existe solamente a banalização do ritual, pero existem, em realidade, muitas vezes os rituais que são mais ritualizados são rituais não para fazer um novo momento da identidade de um ser humano, pero sim para esse novo momento não é um momento de integração, de maior integração, pero sim para submeter ele iniciado a um grupo. Então, por exemplo, as gangues e tudo isso geralmente têm iniciações que são muitas vezes muito violentas, não? E que nestas iniciações o propósito não é que o iniciado encontre a si mesmo e manifeste a si mesmo, pero que perca sua identidade para entrar na identidade do grupo, ok? E se submeta às leis do grupo. Então, é como perder a identidade para entrar em uma identidade mais grande, pero que nega a própria identidade dos componentes, não? Então, muitas vezes os rituais que encontramos hoje têm muito a ver com isto, não? Então, o que sucede, não? Como disse para vocês, todo o ser humano necessita de transcendência e necessita passar por estas fases, não? Então, todos nós outros necessitamos passar da infância para o mundo adulto. Quizás na nossa cultura e na forma como vivimos, não? Nos preparar para viver na civilização, no mundo que vivimos. Nós nos preparamos muito tempo para viver neste mundo, não? Então, estudamos muito tempo, estamos muito tempo envolvidos em nos preparar para poder sobreviver nessa cultura que vivimos, não? Pero o que José Campbell nos traz uma coisa muito interessante, porque ele diz que os rituais, não, fazem esse processo de ruptura com um momento para outro. E nós outros, como banalizamos, não, estes rituais, então é como que hacemos, por exemplo, todo uma preparação escolástica, ¿no? Para viver, para sobreviver, para ter uma profissão, para ser competentes, pero muitas vezes o processo emocional não sucede. Então, este alongar de la preparação de las personas para entrar no campo adulto, cria o fenômeno da adolescência, ¿no? E que, teoricamente, esse fenômeno duraria 3, 4 anos. ¿No? Então, que é um passagem lenta para o mundo adulto.
¿Por quê? Porque fisiologicamente o adolescente, 13, 14 anos, está fisiologicamente é um adulto, não? Então, já tem todas as funções reprodutivas, sexuais, não? Então, solamente não tem a maturidade psíquica para lidar com estas coisas. Então, esta diferença, que é uma característica dela, dela nossa civilização, delas civilizações, não? Porque alongamos para nos preparar para viver em um mundo mais complexo, não? Pero existe um alongar que cada vez mais se alonga. Então, é como que nos olvidamos que, além de nos prepararmos profissionalmente, eh, em nível de comportamento, de como temos que estar no mundo, tendríamos que nos preparar também emocionalmente. E isto é o que muitas vezes não nos é oferecido. Então, os antigos eram muito radicales com isto, não? Hacían sua preparação, e é uma preparação muito emocional, muito ritualística, não? E depois de um dia para outro se entrava em esse novo estado. Obviamente, para nós não é o mesmo, não? Pero esto não significa que o inconsciente não busca romper com este padrão antigo e entrar em um novo. Então, o que buscamos, não? Inconscientemente e que o ritual nos dava anteriormente de uma forma muito direta, ritualística, fora do tempo, não? São fatores disruptivos, não? O que sim é isto, não? Fatores que de um momento a outro cambiam a minha percepção. Em geral, os fatores disruptivos que os rituais nos traem são sempre desafios, não? Então, os desafios são muito importantes, não é por caso, por exemplo, que nos toca tão profundamente o projeto Minotauro em biodança, porque são desafios. Então, o projeto Minotauro é muito arquetípico, é muito iniciático, porque é um ritual em realidade e que tem esta função disruptiva. Depois da dança, eu sou outro. Eu morri para uma coisa e nasci para outra, ok? Então, o inconsciente, se não logramos dar isto socialmente, ele vai buscar de outras formas, não? Então, muitas vezes, o inconsciente vai buscar isto através de sonhos, de enfermidades, de, uh, de coisas que nos impactam, acidentes, né? Coisas que nos impactam para é como parar e mirar uma coisa que eu não quero mirar nunca. Então, por quê? Porque a tendência, quando não ritualizamos, quando nada acontece na nossa vida que nos ajude a ser este passagem, porque vamos ter um fenômeno que podemos chamar de puera eternos, não? O puera eternos é aquela pessoa que jamais amadurece. Então, que é um adolescente com 18 anos e depois vai continuar sendo um adolescente com 26 e vai continuar sendo um adolescente com 30 e poucos, 40 e poucos, 50 e poucos e vai morrer adolescente. E vai se comportar com expectativas quanto às outras pessoas, quanto aquilo que o mundo deve me dar, aquilo que significa o amor, o cuidado, sempre de uma perspectiva como um ninho. Não logra amadurecer emocionalmente. Mesmo que, por exemplo, seja um profissional que tenha uma certa competência, que logre ter sua vida razoavelmente organizada, pero em geral são pessoas que sofrem muito em nível de relações, porque sempre se comportam com os outros e consigo mesmo em nível emocional com
relações de dependência, com manipulações, com cobranças, com vitimização, porque não logram assumir sua vida e sua responsabilidade por si mesmo, por suas opções, ¿no? Entonces, es como que el adulto, ¿no? O que significa ser adulto em nossa cultura. Entonces, muitas vezes, eh, eh, nós outros miramos, ¿no? A nossa infância e pensamos assim, ah, a infância é a fase mais beja da vida e ser adulto é uma coisa muito dura. Não são todas as pessoas que falam isto, pero muitas pessoas falam isto. É como um fantasiar la infância, como é a fase mais dulce, mais maravilhosa, mais bella do mundo. Sim, de certa forma, é uma fase muito bella, ¿no? Pero também é a fase em que não temos autonomia. Então, e para isto, é interessante perceber que muitas vezes esta fase, esta falta de autonomia é uma trampa, não? Porque é tudo muito lindo, ¿no? Para um ninho se está, se a realidade onde ele vive lo acorre, lo dá oportunidade de desenvolver-se, e amor, e tudo capacidade de desenvolver suas competências e tudo isso, não? Pero muitas vezes o niño se encontra em uma situação muito desfavorável e a única saída que o niño tiene es fantasiar a respeito de sua realidade, ¿no? Por isto, por exemplo, os niños, los juegos que os niños hacen é um pouco traer, né, elaborar todas as suas frustrações, todas as suas necessidades através do jogo, não? É uma coisa muito saudável também e própria da infância, não? Pero la fase adulta é uma outra fase, é onde se não me gusta uma situação, eu posso cambiar, ¿no? Para os niños, muitas vezes não lhe gusta a situação e não existe a possibilidade de cambio. Então, eu encontro que a fase adulta, todas as fases do ser humano são muito lindas e têm coisas muito difíceis e muito bonitas, não? Pero eu encontro que a fase adulta é uma fase maravilhosa, porque é a fase onde puedes optar e ter e construir tu vida conforme o que tu quieras. ¿Ah? Tu tienes esta liberdade, tu tienes esta autonomia. O que sucede é quando estamos no pueral eternos e eu não encontro a autonomia, não logro chegar na autonomia. Então, é muito importante resgatar estes rituais, não? Resgatar esta capacidade de morrer para este estado de dependência e de não acreditar em suas possibilidades para assumir o mundo adulto. E aqui temos uma outra questão que eu creio que nos ajuda a compreender por que não hacemos o passagem muitas vezes, não? É justamente que el, a questão del deber e de la responsabilidade. Então, essas duas palavras suenam como se são a mesma coisa. Então, el deber, pero não são. O dever é aquilo que eu tenho que fazer, independente de querer ou não querer, ok? Então, por exemplo, se eu vivo em um país, eu devo
pagar impuestos, devo obedecer as leis, mesmo que não concorde, devo obedecer. Tenho o dever. Quando tenho filhos, tenho que sostenerlos, tenho que uh, ajudá-los a crescer, não? Há uma série de deveres, não? Pero muitas vezes isto me gusta ou não me gusta fazer, pero eu hago igual. A responsabilidade tem a ver com o cuidado por aquilo que eu tenho aprecio. Então, toda vez que algo me toca, algo me emociona, algo me hace ter amor, algo que eu invisto personalmente, algo que hace parte de mis sueños. Acá eu não tenho exatamente dever a isto, pero sí tenho uma responsabilidade. Então, eu tenho um projeto, ok? Um projeto que eu não tenho o dever de fazer este projeto, pero é uma coisa que quero muito fazer. Então, sim, eu tenho que me responsabilizar por isto, por mi desejo profundo. Algumas coisas de dever e responsabilidade são coincidentes, não? Por exemplo, eu falava há pouco de los hijos, não? Então, a maior parte de nós outros, eu creio que sabe que temos o dever de cuidar de nossos filhos, pero é também um placer, uma responsabilidade. Então, temos a responsabilidade e dever juntos. Pero algumas vezes pode dar-se que eu tenho o dever, pero não me gusta ser isto. Alguma coisa que são posições sociais que não me fazem sentido, pero para viver em sociedade devo fazer isto. É um dever. Então, às vezes é coincidente, às vezes não. Então, entrar no mundo adulto é não somente acorrer o dever, pero es cultivar a responsabilidade. É isto que muitas vezes não logramos quando estamos no puer a eternos. Então, podemos entender o dever e nos revoltamos com isso e queremos jogar para os outros o dever e não nos responsabilizamos por nada. E isto alonga esta dependência emocional. Entonces, los rituales, ¿no? Los rituales son las puentes, ¿no? Que dan los accesos a estos nuevos momentos. Acá los antiguos tenían mucha sabiduría en esto, ¿no? En que hacían este proceso de muerte e renascimento de alguma forma, não? Como disse a vocês, na antiguidade, principalmente em los pueblos mais ancestrais, não? Caçadores-coletores ou de los pueblos agrícolas muito primitivos, muito ancestrales, los rituales eram muito radicales, não? Muito colocavam em risco a própria vida da pessoa. Pero não é necessário exatamente isto, não? Pero os rituales têm que ter um significado disruptivo, têm que ter um significado que hace um cambio de um estado para outro. E eu encontro que dentro do trabalho de gênero, isto é fundamental. Então, os rituales de passagem dentro dos trabalhos de gênero são fundamentais porque se trata de assumir quem sou eu e assumir a interesa daquilo que sou eu. Então, dentro desta estrutura, existem muitos rituales que são muito importantes.
muitas possibilidades. A biodança é ritualística e nos oferece estas possibilidades.